Olá, saudações, meus amigos que estão na luta contra o fascismo, contra a ignorância e a favor da vida. Perdoe minha voz um pouco embaçada, um pouco rouca, é porque fui acometido de uma arbovirose e estou me recuperando. Não posso dizer que é Covid porque tentei fazer o teste e não consegui. O primeiro que eu fiz, graças a Deus, deu negativo, mas todo cuidado é pouco. Apesar de que eu tenho evitado sair o máximo possível, só em questões extremamente necessárias. Tanto que fiquei os 6 primeiros meses da pandemia literalmente confinado e não me arrependo disso. O que a gente tem visto na mídia desde o início da semana e agora no final de semana é uma mídia que não entra em consenso, uma mídia que produziu tudo que está posto aí, inclusive conseguiu garantir a eleição de Bolsonaro, é que o ministro da Saúde, aquele que muita gente conhece como o ministro da Morte, estaria para poder sair. Inclusive houve algumas negociações, algumas reuniões durante o final de semana passado e parece que ele continua, ao menos a pessoa que supostamente teria sido indicada pelo Lira para assumir a vaga é uma pessoa coerente, uma pessoa responsável, vai de encontro a tudo que esse desgoverno propõe e, pelo que eu vi na página de um site de notícia hoje, ela vai recusar o convite. É evidente que qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa que tenha um mínimo de respeito pela vida, não aceitaria participar de um desgoverno desse. É uma questão de valores morais. E, mais uma vez, eu trago aqui que quem não tem valores tem preço. Parece que ela tem valores. E esse desgoverno de mentiras, o tal do chanceler, deixa eu ver aqui o nome do cidadão, Augusto Araújo, se não me falha a memória, ele saiu, Ernesto Araújo saiu distribuindo as fakes que esse governo sabe muito bem fazer internacionalmente. Ele disse numa entrevista nos Estados Unidos que o STF havia retirado o poder do governo federal no combate à pandemia. Caso ele não tenha lido ou não conheça a Constituição Federal, o artigo 196 ou a Lei 13.970, seria bom ele ler, porque a lei diz que cabe à União, estados e municípios o combate e o enfrentamento a pandemias, a todo tipo de doença que venha trazer qualquer tipo de situação agravante e vexaminosa para a população, assim como estabelece as funções de cada um. O grande problema é que o governo que está aí, ele simplesmente não quis assumir o protagonismo, ele foi negacionista e continua sendo o tempo todo. Tanto é que esse final de semana teve os gados, que infelizmente são pessoas que não têm empatia com o sofrimento de mais de 277 mil vidas perdidas, porque no Brasil essas pessoas já naturalizaram a morte, porque acham que a morte é uma coisa natural, segundo posta e segundo conclama esse desgoverno que, infelizmente, tivemos a incapacidade, a palavra certa não é capacidade, é incapacidade para colocá-lo, para terminar de afundar o nosso país. Então, para quem não conhece, e para quem quer conhecer a lei, em vez de ficar falando mentira, procura lá artigo 96 da Constituição Federal e Lei 13.970, antes de ficar dizendo que o STF retirou do governo federal o poder de assumir o papel de protagonismo durante a pandemia. Pelo contrário, o governo não quis, ele se recusou a esse papel. Esse desgoverno se recusou e se recusa a esse papel. Tanto que mantém o Eduardo Pazuello dentro do ministério, que eu considero e comungo da fala de algumas pessoas
como o general da morte. Nós tínhamos Joseph Mengele na Segunda Guerra Mundial, que era o anjo da morte dos nazistas. Aqui nós temos o general da morte. E mesmo com 23 estados, mais o Distrito Federal, com suas UTIs ocupadas em mais de 80%, os gados foram para a rua para poder fazer protesto a favor ou em prol do atual presidente. E aí eu pergunto, onde é que estão as pessoas boas, as pessoas que se sensibilizam com tudo que está acontecendo de ruim nesse país, que não estão aí para poder rechaçar isso? Eu sei que o correto não é ir para a rua para poder combater com essas pessoas, porque se a gente for para a rua e for combater essas pessoas, nós vamos terminar nos igualando a elas. Nós vamos dar espaço ao vírus, nós vamos promover o vírus, o que esse governo, melhor, esse desgoverno tem feito bastante. Nós vamos sim utilizar as redes sociais, uma coisa que eles utilizam bastante para colocar mentiras. Vamos utilizar as redes sociais para poder mostrar para essas pessoas que não conseguem pensar, que não têm empatia, que não conseguem se sensibilizar com mais de 277 mil mortes, que a morte não é banalidade, ela está acontecendo e antes do final do mês a gente vai chegar a 300 mil, isso registrados, sem contar as que não foram registradas por falta de teste ou por, no momento, ainda no início da doença, uma falta de conhecimento da ciência. Mas a ciência está fazendo a nossa parte. Agora a população precisa fazer a sua, já que o governo não faz. E nossa situação não está pior porque tivemos, mesmo de forma tardia e de forma atabalhoada, ainda sem um grande conhecimento do que era, os governadores e alguns prefeitos tomando a dianteira da situação, porque nós estaríamos pior. Nós precisamos combater esse desgoverno, nós precisamos combater o vírus, porque esse desgoverno ele simplesmente promove o vírus. E essas pessoas que apoiam esse desgoverno, essas pessoas que perderam o respeito pela vida, simplesmente parabeniza esse desgoverno pelas mais de 277 mil vidas retiradas. São sonhos que deixaram de ser construídos, são planos e projetos que deixaram de ser executados. Mas esse pessoal continua aplaudindo porque a ideologia, a idolatria é maior do que qualquer coisa. E aí vira-se burrice. Porque é um grau de ignorância e de falta de empatia com a vida que a gente não consegue, infelizmente, descrever. Mas essas pessoas sempre fizeram parte da sociedade brasileira. Só que agora eles têm quem o legitime. Nós temos um mulato, um imbecil, um inapto na presidência da República. E o Congresso brasileiro, seu Rodrigo Maia, tem grande parte disso. A mídia tem grande parte disso. Porque a mídia conclamou essa revolta da população contra um golpe que foi produzido lá em 2016, produziu e promoveu Bolsonaro, e hoje boa parte dessa mídia quer deturpar, quer destruir Bolsonaro. Mas essa mídia comercial foi a mesma mídia que produziu Bolsonaro, que chamou a população, que criou o antipetismo, que criou o mito Bolsonaro e criou o Moro como sendo o herói de capa reluzente que ia salvar esse país. E para quem lê e consegue pensar sozinho, é só acompanhar tudo que tem acontecido nesse desgoverno e com essa família que simplesmente mostra o que é a cara da política nacional. Porque quem não tem valores tem preço. E, infelizmente, essas pessoas que defendem esse tipo de governo, essas pessoas que compõem esse governo têm preço. Tanto que muitos foram absolvidos de crime de caixa 2, como Onyx Lorenzoni. Se fosse, talvez, de um partido de oposição, estaria na cadeia. E a nossa situação é tão grave que nós já ultrapassamos os Estados Unidos no número de mortes de acordo ao percentual per capita da população. Sendo que os Estados Unidos têm 55% mais habitantes do que o Brasil. Média dos Estados Unidos no último final de semana foi 1.564, se não me falha a memória. Nós chegamos aqui
a pouco mais de 1.800. Tivemos mais de 2.000 mortes por dia. Os Estados Unidos têm mais de 100 milhões de doses compradas, apostaram em todas as vacinas. Aqui não. Aqui a vacina ia fazer virar jacaré. Aqui eu não assino os termos porque os termos não estão condizentes com a minha ideologia. E coisas do tipo. Infelizmente, nós estamos à bancarrotas. Nós estamos num barco sem leme, sem vela, sem governante, literalmente à deriva. E nós vamos pagar essa conta por muitos anos. Antes do final do mês, a gente chega, infelizmente, a 300 mil mortes. E se continuar no ritmo que está, é capaz de a gente ultrapassar a questão dos Estados Unidos. Então, eu recomendo a vocês, quem tem consciência, quem consegue pensar sozinho, que, por favor, escute o que a Organização Mundial de Saúde está dizendo e que os profissionais sérios que trabalham com pesquisa e educação estão produzindo. O Brasil hoje é referência negativa e é um risco para a humanidade no que diz respeito ao combate à pandemia. E aqui eu não estou fazendo apologia a partido de centro, de esquerda, de seja lá de que for. Eu estou falando o que é necessário. Estou falando de vidas que estão sendo ceifadas graças à falta de compromisso, de respeito, de integridade do ser humano. Que muitas vezes eu pergunto, será que essas pessoas são realmente humanas? E para fechar o pacote, nós temos um Procurador-Geral da República que é uma vergonha para a advocacia. O Augusto Aras é uma vergonha para a advocacia. No pedido feito junto ao Ministério Público Federal para processar o presidente por uso de dinheiro público e promoção de remédios que não fazem nenhum combate, nenhum controle à doença, o Augusto Aras disse que não encontrou nenhum resquício ou nenhum fato que comprove isso. Ele deve estar usando qualquer tipo de entorpecente, ou então ele está vivendo no país de Alice, que é só ele observar na página oficial do governo todas as pronúncias do atual presidente, segurando sua caixinha de remédio, ao qual ele e seus gados, ele e seus ditos influenciadores digitais têm promovido. O mundo inteiro condena a cloroquina, azitromicina e ivermectina. Somente aqui que o Ministério Público diz que não enxergou o presidente fazendo propaganda desses remédios. Somente aqui que os ditos defensores do presidente sabem mais do que a ciência, pessoas que muitas vezes nem sequer leu meia dúzia de livros, não sei sequer se leu um, está defendendo isso e a gente está aplaudindo, achando normal, banalizando a morte e a vida das pessoas. Então, infelizmente, da forma que estamos, se continuarmos agindo de maneira irracional, de maneira teleguiada, de maneira sem nos colocar no lugar do outro, nós vamos levar esse país, infelizmente, a um caos maior do que já estamos vivendo. E aqui fica meu apelo a cada um de vocês que conseguem pensar por si mesmo. Se está achando que é mentira, visite qualquer unidade de pronto atendimento e veja a realidade do que está acontecendo. E aí, mas não faça igual aquele idiota que foi para as redes sociais dizer que em Minas Gerais tinha um hospital que estava fechado para justamente não atender os pacientes de Covid. Fala a verdade, porque quem fala a verdade merece respeito. E, infelizmente, esse desgoverno e seus representantes, seus seguidores, não merecem nenhum respeito.